Em 1994, Senna conseguiu finalmente se juntar à equipe Williams, pois Alain Prost se aposentou ao final de 1993. Porém, ele encontrara uma equipe totalmente diferente do que imaginava. A partir daquele ano, haveria mudança nas regras para os carros. Foram banidas a suspensão ativa, o controle de tração e o ABS. Durante os testes de pré-temporada, o novo carro da Williams FW16 não exibiu nada de superioridade dos carros FW15C e FW14B que os precederam, e Senna se viu ameaçado pela Benetton B194 de Michael Schumacher. Essa ameaça se tornou realidade no GP do Brasil de 1994, a primeira corrida da temporada de 94. Senna fez a pole com Schumacher logo atrás. Na corrida, Senna se manteve na ponta, mas Michael Schumacher, com a Benetton, tomou a liderança depois de passar Ayrton Senna nos boxes, na volta 21. Senna, determinado a vencer no Brasil, perdeu o controle de sua Williams, rodou na curva da junção, ficando parado na zebra e abandonando a prova na volta 55. A segunda prova foi no GP do Pacífico disputado em Aida, no Japão, onde Senna novamente ganhou a pole, com Schumacher de novo na segunda posição. Porém, logo na largada, o brasileiro envolveu-se numa colisão na primeira curva. Ele foi tocado por trás por Mika Häkkinen e sua corrida acabou definitivamente quando a Ferrari de Nicola Larini também bateu na sua Williams. Enquanto isso, Schumacher vencia novamente. Foi o pior início de temporada para Senna na Fórmula 1, não conseguindo terminar ou somar pontos nas duas primeiras corridas, apesar de ter conquistado a pole position nas duas vezes. Schumacher liderava o campeonato de pilotos com 20 pontos. Senna estava muito nervoso com toda aquela situação. Com isso, seu amigo Galvão Bueno lhe convidou para assistir a um jogo da seleção brasileira contra um combinado entre Paris Saint-Germain e Bordeaux, na França, com a intenção de deixar Senna mais relaxado. Ayrton relutou um pouco, mas aceitou a proposta. Ele foi para o gramado sendo ovacionado pelos franceses. Já no centro do campo, ele deu o pontapé inicial ao jogo. Depois disso, foi correndo em direção à arquibancada para ver o jogo de lá. O pontapé inicial vai voltar para a tribuna. A semana que antecedeu ao GP de Imola começou com novos testes da Williams em Nogaro, no sul da França. Ayrton e Damon Hill tinham testado em Nogaro várias modificações aerodinâmicas e mecânicas, uma delas feita apenas no carro de Senna, fora a alteração na altura do volante para aumentar o conforto no cockpit e a dirigibilidade. Os carros tinham melhorado, mas Ayrton continuava insatisfeito. No dia 26 de abril, Senna chega à Itália, mas primeiro ele foi para uma inauguração de um produto de uma de suas empresas. Após isso, ele foi direto para Bolonha e se instalou no Hotel Castello, pois no dia 28 ele iria para o circuito Enzo e Dino Ferrari. Um dia antes, mais precisamente no dia 27, Senna, que não terminou as duas primeiras corridas da temporada, declarou que era aqui que começaria sua temporada, com 14 corridas e não com 16. A Williams trouxe o FW16 modificado para Imola em uma tentativa de melhorar o manuseio do carro. Durante a sessão de qualificação na sexta, o compatriota e protegido de Senna, Rubens Barrichello, se envolveu em um acidente quando seu carro decolou na chicane variante Bassa e bateu na parede de pneus e cerca. Barrichello sofreu uma fratura no nariz e no braço e desistiu do evento. Barrichello relatou que Senna foi a primeira pessoa que viu ao recuperar a consciência. Ayrton não só foi para o centro médico para vê-lo, como ficou muito abalado com a situação. Ao sair do centro médico, Senna estava pálido. A entrevista para os jornalistas brasileiros que estavam na porta foi estranha. Cercado por microfones e meio engasgado, ele repetiu 7 vezes, em menos de 1 minuto, a frase: "Ele está bem, ele está bem." Ele está bem. Tá, ele tomou um susto, ele está meio chocado, mas ele está bem. Ele não tem nada quebrado, aparentemente.
tá falando normal e tá tudo bem, pelo que eu vi, e os médicos falaram que ele tá bem, só que estão fazendo ainda controle, não terminou o controle. Mas, assim, no essencial, tá tudo bem. Após o término da sessão, ele deixou o carro e foi ao trailer da Williams para assistir às entrevistas pré-agendadas para a imprensa e disse aos jornalistas presentes que esperassem 1 hora enquanto ele verificava os problemas do carro com seu engenheiro David Brown. Após as entrevistas, Senna continuou seu trabalho com Brown por mais 2 horas. Assim que voltou para seu hotel em Castel San Pietro, Senna teria telefonado para sua namorada Adriane Galisteu e desatado a chorar enquanto contava o acidente de Barrichello no início daquele dia. Na manhã de sábado, Senna estabeleceu o melhor tempo pessoal de 1 minuto 22 segundos e 3 milésimos e concordou com o companheiro de equipe Damon Hill que o carro havia melhorado. Liberado do centro médico, Barrichello disse a Senna que voltaria para a Inglaterra para assistir a corrida pela televisão. No sábado, durante a qualificação, o estreante austríaco Roland Ratzenberger morreu depois que a asa dianteira de seu Syntec Ford quebrou ao entrar na curva Villeneuve a cerca de 310 km por hora, jogando o carro contra o muro de contenção de concreto em alta velocidade. Após o impacto, o carro ricocheteou e parou no meio da pista. Senna viu os replays da colisão e correu para o pit lane para entrar no safety car. Quando ele chegou, com Ratzenberger levado para uma ambulância, Senna inspecionou o Syntec danificado. Ele então foi ao centro médico do circuito, onde ouviu do seu amigo, o neurocirurgião Sidney Watkins, que Ratzenberger havia morrido. O professor Sidney Watkins sugeriu a um choroso Senna que ele deveria se aposentar das corridas e começar a pescar, um hobby que ambos compartilhavam. Porém, Senna respondeu dizendo a Watkins que ele não poderia parar de correr, e depois voltou para a garagem da Williams, onde chamou Patrick Reed e Frank Williams, contando-lhes a situação e decidindo se retirar do restante da sessão de qualificação. Mais tarde, Ayrton foi chamado na frente dos comissários por tomar um carro oficial e escalar a cerca do centro médico, e uma briga se seguiu, embora Senna não tenha sido punido. Durante a noite, Ayrton foi para um restaurante com seus amigos, e por lá conversaram sobre os acontecimentos daquele final de semana. Por fim, ele pediu ao seu empresário, Julian Jacob, uma bandeira da Áustria, pois ele queria homenagear o Ratzenberger após a possível vitória de domingo. No final do dia, o brasileiro chamou Frank Williams em seu quarto e eles conversaram sobre as perspectivas acerca de Imola e as corridas posteriores da temporada. Dia 1º de maio de 1994. Senna passou a última manhã de domingo conversando com o ex-companheiro de equipe e rival Alain Prost para discutir o reestabelecimento da Associação de Pilotos do Grande Prêmio, um sindicato de pilotos com o objetivo de melhorar a segurança da Fórmula 1. Prost havia se aposentado do esporte no final da temporada de 93 e agora era um apresentador de TV. Como o piloto mais graduado da competição, Senna se ofereceu para assumir o papel de líder a partir da próxima corrida em Mônaco. No briefing da direção de prova, ele se manifestou contra o uso do safety car à frente dos carros na volta de apresentação. Considerou a ideia de alto risco, sinônimo de pneus frios na largada. No warm-up, ao iniciar a explicação para a TV sobre a volta no circuito de San Marino, primeiramente Senna mandou um alô ao seu antigo rival, o francês Alain Prost. O brasileiro disse que sentia saudade de Prost. Senna não teve uma Williams de outro planeta nas mãos. A expectativa de todos era saber se o abalo do sábado afetaria seu desempenho. E ele deixaria gravados nos cronômetros oficiais números que calariam todos os que tinham apostado que ele amanheceria com o medo e já sem a velha determinação de se arriscar. Ele foi 1 segundo inteiro mais veloz que Schumacher com sua Benetton. A poucos minutos da abertura da pista para o alinhamento no grid de largada,
Prost, a caminho da cabine da TF1, passou pelos fundos dos boxes da Williams e encontrou Ayrton fazendo alongamento, já de macacão. Senna novamente foi muito solícito com o francês. Galvão Bueno também passou pelo boxe da Williams e um cumprimentou o outro, algo que sempre faziam antes das corridas. Depois disso, Ayrton ficou sozinho no boxe da Williams, macacão amarrado na cintura, pronto para entrar no carro e seguir para o grid de largada. Armand de Deus, cinegrafista da TV Globo, ligou sua câmera e registrou esse momento. Senna se aproximou da parte traseira de sua Williams e pousou as mãos sobre o aerofólio. Seu olhar passou a se alternar entre o nada e a Williams, ainda suspensa nos cavaletes, sem as rodas, recebendo os últimos ajustes dos mecânicos. As transmissões de rádio e televisão foram iniciadas minutos antes da largada, com a lembrança da perda de Ratzenberger e do violento acidente de Barrichello. Já no grid de largada, Ayrton mudou sua rotina e tirou o capacete. O que foi visto depois disso foram mistos de tristeza, dor, raiva e angústia que rondeavam a cabeça de Senna. A placa de 1 minuto foi erguida. 25 motores de Fórmula 1 começaram a rugir, e a partir dali, a Fórmula 1 mudaria para sempre a sua história. Foi dada a largada para o início do Grande Prêmio. Senna manteve a liderança de seu rival Schumacher, mas o processo foi logo interrompido por um acidente na linha de partida. A Benetton Ford de J.J. Leto estagnou e foi atingida pela Lotus Mugen Honda de Pedro Lamy. Uma roda e destroços caíram na arquibancada principal, ferindo 8 fãs e um policial. O safety car foi acionado por várias voltas, o mesmo safety car que, como Ayrton dissera no briefing, poderia comprometer o aquecimento ideal dos pneus. O ritmo do pace car era muito baixo, e Senna parou ao lado do Vectra e gesticulou para o motorista para aumentar sua velocidade. As voltas do safety car foram silenciosas para Ayrton. Não houve nenhum diálogo entre ele e os integrantes da equipe Williams que estavam na frequência do rádio. Foram 5 voltas lentas e silenciosas sem contato com a Williams. Como companhia, Ayrton teve apenas o ronco do motor Renault, abafado pelos earplugs dentro do capacete rosnando à espera da relargada. No fechamento da 5ª volta, o safety car foi para o box. Ayrton garantiu a liderança na nova largada, seguindo por Schumacher e Gerhard Berger, com sua Ferrari. Na primeira passagem veloz pela curva Tamburello, Schumacher se assustou com o comportamento arisco da Williams de Senna e com as fagulhas que o carro arrancava do piso ondulado, metros à sua frente. Na abertura da 7ª volta, Senna rapidamente fez a melhor volta da corrida, então abrindo em relação a Schumacher. O brasileiro iniciava o que seria sua última volta na Fórmula 1. Ele entrou na curva Tamburello e perdeu o controle do carro, seguindo reto e chocando-se violentamente contra o muro de concreto. A telemetria mostrou que Senna, ao notar o descontrole do carro, ainda conseguiu, nessa fração de segundo, reduzir a velocidade de cerca de 300 km para 200 km. Os oficiais de pista chegaram à cena do acidente e, ao perceber a gravidade, só puderam esperar a equipe médica. Por um momento, a cabeça de Senna se mexeu levemente, e o mundo que assistia pela TV imaginou que ele estivesse bem. Mas esse movimento havia sido causado por um profundo dano cerebral. Senna foi removido de seu carro pelo professor Cedric Watkins e recebeu os primeiros socorros ainda na pista, ao lado de seu carro destruído antes de ser levado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bolonha, onde poucas horas depois foi declarado morto. Posteriormente, foi achado dentro de seu carro uma bandeira austríaca, que, em caso de uma possível vitória, o tricampeão a ergueria em homenagem ao austríaco Roland Ratzenberger, morto um dia antes. Senna tinha 34 anos quando morreu. Sua morte aconteceu porque, com o impacto da batida no muro, um pedaço de suspensão dianteira direita se partiu, transformando-se em uma espécie de lança que penetrou o visor do capacete e adentrou a órbita acima do olho direito, danificando irreversivelmente o lobo frontal. Na análise dos médicos da pista no hospital e na autópsia,
Depois de constatada a morte cerebral, foram percebidos 3 grandes traumas. Além do dano no lóbulo frontal, um grande choque que provocou fraturas na têmpora e rompeu a artéria temporal, e uma fratura na base do crânio devido à potência do impacto. Tanto a FIA quanto as autoridades italianas mantiveram a versão de que Senna não morreu instantaneamente, e sim no hospital, para onde fora levado rapidamente de helicóptero. Existe uma interminável discussão entre as autoridades a esse respeito. Também existem grandes dúvidas acerca da causa do acidente. Muitos dizem que foi por causa do carro estar muito baixo, e ele deve ter batido no solo e perdido a aderência. Outros dizem que foi um erro do Senna. Outros loucos dizem que foi até um sniper que atirou nele. Mas a causa mais plausível foi a quebra da coluna de direção de sua Williams, que foi remendada dia antes do acidente. Mas o que todos nós temos a certeza é que ele partiu cedo demais, uma vida inteira pela frente que foi encerrada de uma maneira trágica e brutal. Sua morte causou um vazio em nossos corações e que até hoje não foram preenchidos, e que provavelmente jamais será preenchido novamente. Le champagne donc pour Ayrton Senna qui est en train donc donc Ayrton Senna il est tellement fatigué aussi.